Olá, seja muito bem-vindo a esta primeira aula deste módulo, onde nós iremos descobrir um pouco sobre como nós alcançamos a inteligência, como nós chegamos ao conhecimento. Como você já pode ter percebido, a intenção deste curso não é simplesmente ensinar uma maneira de você passar o tempo da faculdade de uma maneira mais relaxada, de conseguir o diploma de uma maneira mais fácil. Não, mas uma maneira de você conseguir aprendizado, de conseguir aprender, a ter mais sucesso na tua faculdade, no curso à distância que você faz, para que você possa realmente chegar ao conhecimento. Por isso, nessa primeira aula, eu gostaria de falar com você a respeito de como o homem chega ao conhecimento. Como é que nós chegamos ao conhecimento, como é que nós obtemos o aprendizado das coisas. A nossa cabeça, ela tem uma função que não é só para colocar boné. Nós temos um cérebro. O cérebro ele tem a sua função de memória. O cérebro é onde vai armazenar todas as informações e nós precisamos então compreender o funcionamento do cérebro, para nós sabermos como nós vamos aprender, realmente. Claro que eu não estou falando aqui que para a gente aprender nós devemos ser doutores em neurociência, é óbvio que não. Mas existem alguns passo a passo que a neurociência e que a própria filosofia vai nos colocar, que nos faz adquirir esse aprendizado de uma maneira mais fácil. Por isso, nessa primeira aula, como uma introdução para nós lidarmos com essa questão, para nós sabermos como nós vamos adquirir o conhecimento, eu quero fazer algumas pequenas introduções sobre alguns pensamentos, de algumas teorias que vão dizer aí sobre como o homem chega ao conhecimento. Dentre essas teorias, a primeira que eu quero falar é a teoria do inatismo. O que seria esta teoria? A teoria do inatismo vai dizer que a pessoa ela já nasce com conhecimento, é tudo inato, ou seja, já nasceu com ela. Ou seja, ela não precisa da experiência, ela já nasceu com todo o conhecimento que vai apenas amadurecendo com o tempo. Então, a partir desta teoria, nós podemos dizer, por exemplo, usar como exemplo, aliás, aquele ditado popular que diz, pau que nasce torto nunca se endireita. Academicamente falando, seria aquela situação que a pessoa fala, eu sou burro, eu não nasci para estudar, eu não tenho capacidade intelectual para estudar, estudos são para outras pessoas, isso aí está no DNA da pessoa, por isso que ela estuda, eu não gosto, porque é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, essa teoria vai dizer exatamente isso, que todo conhecimento é definido interiormente, ela já nasce com todo o potencial de conhecimento e que nada exterior vai alterar aquele conhecimento, porque só ela, pelo amadurecimento dela mesma, vai chegar ao conhecimento das coisas, porque é inata. Então, muitas pessoas na faculdade, inclusive você pode ter esse pensamento de achar isso, essas pessoas que têm muito QI são pessoas que já nasceram superdotadas, pessoas capacitadas naturalmente. Eu sou incapacitado, mas nós vamos ver que não é bem assim. O conhecimento ele não se dá somente de uma maneira inata. Então existe uma outra teoria que é o do empirismo, em que vai dizer que a pessoa ela nasce como uma tábula rasa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela nasce sem conhecimento nenhum, que a genética não vai definir nada e que tudo é passado de fora para dentro, ou seja, tudo eu tenho que aprender do exterior, com contato com as pessoas, com professores, e que o fator interno da pessoa não vai definir em nada. Então nós vemos muitos lugares vindo nisso, sem olhar para a pessoa em si, de como a pessoa aprende, porque nesse curso você tem que aprender uma coisa, já disse no vídeo de introdução, mas repito, cada ser humano é único, então vai ter maneiras diferentes de aprender de acordo com suas capacidades, com suas histórias de vida mesmo, com suas próprias experiências pessoais que tem, vai descobrir uma maneira de aprender diferente. Nós somos diferentes,
né? Aqui é uma maneira de você adaptar, né? Você pegar um conhecimento que eu vou trazer a você, né? Citarei alguns exemplos daquilo que a neurociência nos ensina, mas você ir adaptando ao contexto da tua vida, né? Até porque não dá para me dizer algumas dicas aqui, cravar, você vai ter que fazer isso, 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 porque a tua rotina, a tua agenda é diferente. Então, tudo aquilo que for sendo ensinado, você vai adaptando a tua realidade, né? Porque você sabe, né? Mais do que ninguém a maneira que você vai aprender. Então, para fixar essa parte do empirismo, gostaria até de ler esse trecho aqui, que vai dizer assim, né? Que no empirismo, né, quem crê nessa teoria, vai dizer, eles acreditam que todo conhecimento está fora do sujeito, ou seja, crê que uma criança, por exemplo, é uma tábua rasa, sem conhecimento nenhum, e que nós, adultos, precisamos preencher ela. Em parte, ela está certa, no sentido de que o adulto, o professor, por exemplo, detém o conhecimento científico, tem mais experiência, enquanto alunos, vamos supor, de 10 anos, têm pouco ou nenhum conhecimento científico. O professor, então, transfere o conhecimento. Porém, muitos que creem 100% neste ramo acabam cometendo alguns equívocos, afinal, acabam concebendo a educação como repetições, simplesmente transferência da parte do professor. E esquecem-se de um detalhe: como o aluno aprende? Aí que aparece o equívoco. Afinal, uma mesma aula é dada para vários alunos e muitos não conseguem obter êxito no aprendizado. Portanto, conceber o conhecimento apenas de maneira empírica, sem levar em consideração como o aluno aprende, pode levar o processo educativo a cometer erros, né? Então isso acontece muito, né? Então você vê muitas vezes que tem que levar em consideração tanto a maneira que você aprende como a maneira que você ensina. Se você é um professor, por exemplo, você vê, por exemplo, professores que são doutores, né, PhD, mas não sabe dar aula, né? E acha que é o detentor do conhecimento, né? E aí junta um professor que não sabe dar aula com um aluno que não sabe estudar, né, vira bagunça, né? O cara detém muito conhecimento, mas o outro lá também não absorve nada, né? Então, nós precisamos compreender isso. E provavelmente você, ao falar isso, você já percebe algumas coisas na tua própria vida escolar. Como foi dito, numa mesma aula, você tem uma sala de aula, alunos que aprendem maravilhosamente, né, chamados de nerds, e outros que não entendem nada, né, estão lá boiando, né, na mesma aula. E que nem todos foram preenchidos com conhecimento. Por quê? Porque não é só de fora para dentro, não é só o professor que joga o conhecimento para o aluno. O aluno também tem a sua maneira de receber esse conhecimento, e nem todos fazem da maneira correta e por isso não aprendem. Por isso a terceira corrente filosófica que vai dizer como a pessoa, como o ser humano chega ao conhecimento é a do interacionismo, né? E eu vou ler o seguinte, né? Que está aí no material, aí no texto, né, do curso, inclusive. Já para esta corrente, a construção do conhecimento se dá tanto por fatores internos como externos, ou seja, pela interação do sujeito com o meio. O aluno precisa receber conhecimento de fora, de um professor, de um livro, enfim, mas fatores internos como conhecimentos prévios, afetividade, foco, métodos aplicados, interesse, podem afetar diretamente o meu aprendizado. Então isso é muito importante para nós compreendermos isso, né? Porque não basta, por exemplo, muitos têm a preocupação, meu Deus, e agora, será que na faculdade à distância eu vou aprender como uma pessoa que está na federal, né? Porque na federal tem professores melhores, e aqui, blá, 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 aí fica naquela, só que você pode estar na melhor faculdade do mundo, né? Mas se você estudar da maneira errada, se você não levar em conta esses fatores, afetividade, foco, usar métodos de aprendizado, né, você vai se dar mal, né, porque você vai receber informações que não vão ser assimiladas por você, porque você está estudando da maneira errada, né? Então, de fato, a genética, né, alguma capacidade prévia que a pessoa tem, né, é um fator que contribui para o aprendizado, mas não é determinante, né? O que vai determinar aqui o aprendizado é o esforço, tanto o contato
com o meio, ou seja, com os professores, com livros, enfim, com a maneira que você vai ler, com a maneira que você vai estudar, e é o que nós vamos abordar neste curso. Por isso eu peço a sua atenção, que qualquer dúvida possa estar mandando e-mail, né? Então, para nós compreendermos isso, que os métodos de estudo, que a maneira que nós estudamos é que vai determinar o nosso conhecimento, né? Eu gostaria de falar para vocês sobre uma mulher chamada Maria Montessori. Eu acredito que nem todos vocês já ouviram falar nela, mas se você for um estudante de pedagogia, você com certeza vai ouvir falar nela, embora, infelizmente, nem todas as faculdades de pedagogia aprofundem no ensinamento de Montessori. Mas mesmo que você não seja um estudante de pedagogia, eu recomendo que você possa pesquisar sobre a obra desta mulher, né? É fantástica. Montessori, embora seja uma das maiores educadoras da história, ela não se formou em pedagogia, né? Ela foi médica, foi uma das primeiras médicas formadas na Itália, né? Mulheres formadas em medicina na Itália. Algumas biografias vão dizer que ela foi a primeira italiana, a mulher italiana a ser médica, a se formar em medicina, né? No século XIX. Isso foi fantástico, no final do século XIX, início do século XX, né? Um grande progresso, mas como era complicado naquela época a mulher ir atender nos hospitais, né? Enfim, para pessoas, né? Homens adultos, enfim, mulheres adultas, às vezes nem as próprias mulheres queriam ser atendidas por mulheres. Montessori acabou se especializando em psiquiatria e trabalhou num projeto com crianças deficientes mentais, né? Montessori dedicou parte da sua vida a essas crianças trabalhando nesse projeto, mas Montessori não quis simplesmente fazer um trabalho social no sentido de dar um bem-estarzinho aqui, né? Simplesmente fazer com que aquelas crianças deficientes não dessem tanto trabalho, não ficassem tão agitadas, né? Procurar uma maneira de acalmar. Não, Montessori não ficou só aí. Ela começou a ver a dignidade da pessoa humana naquelas crianças, e então Montessori começou a também buscar educar essas crianças, né? Ensinar essas crianças. E aconteceu o seguinte: Montessori começou a estudar e aplicar um método de educação para essas crianças deficientes mentais. Certo dia, Montessori inscreveu essas crianças deficientes num concurso, né? No concurso de educação na Itália, né? Vamos supor uma espécie de soletrando, né? Que tinha aqui um tempo desse aqui no Brasil, né? Um concurso, né? Com crianças normais. Montessori escreveu suas crianças deficientes, sem que ninguém soubesse que essas crianças eram deficientes. E o que aconteceu? Para o espanto de Montessori, as primeiras colocadas daquele concurso na Itália foram as crianças deficientes. As crianças deficientes mentais, que foram ensinadas com um método desenvolvido por Montessori através dos seus estudos, obtiveram um resultado melhor do que as crianças normais. Montessori poderia ter ficado feliz: poxa, descobri um método aqui que faz com que crianças deficientes, né, aprendam tanto quanto as crianças normais, mas não. Montessori se preocupou, ela falou: se crianças deficientes estão tendo essa educação, o que é que estão fazendo com as crianças no ensino regular, no ensino normal? Ela viu que o ensino na Itália para as crianças normais estava sendo precário. A maneira de se educar as crianças, né, o ensino escolar estava equivocado, estava fazendo com que crianças deficientes aprendessem tanto ou mais do que elas. Então, Montessori passou a trabalhar com crianças normais, aí desenvolveu o método Montessori, que é um método belíssimo. Eu convido você a pesquisar, né, principalmente se você for estudante de pedagogia. O método Montessori revolucionou, né, o mundo da educação. É um método maravilhoso. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que nós vemos a educação ser ruída. Estamos vendo a educação em ruínas completas. Aqui no Brasil nós somos os últimos colocados em tudo quanto é avaliação educacional, né? O PISA, nós estamos nos últimos locais, nas últimas colocações. Nós estamos criando uma geração de analfabetos funcionais.
Né? Isso não é eu que estou falando, né? Um pesquisador da Universidade Católica de Brasília, até aqui em Brasília mesmo, na TV local aqui, da Rede Globo, né, inclusive, né, da FTV, fez uma reportagem na época contando alarmante essa notícia, que esse pesquisador daqui da Universidade Católica de Brasília fez a pesquisa em 4 universidades privadas daqui de Brasília, né, mais de 800 estudantes, e concluiu que 50% deles eram analfabetos funcionais. E por que eu citei essa questão de Montessori citando agora o analfabetismo funcional? Porque eu quero te perguntar uma coisa. O cérebro de um italiano da primeira metade do século XX é igual ou diferente do cérebro de um brasileiro do século XXI? É um cérebro humano, com todas as suas potencialidades, com todas as suas características, com todas as suas capacidades de absorver conhecimento. Agora eu te pergunto, como é que no método Montessori ela conseguia alfabetizar crianças com 4 anos de idade? Crianças ficavam alfabetizadas com 4 anos de idade e se desenvolviam de maneira regular, sadia e de maneira forte. E hoje no Brasil, século XXI, nós estamos chegando com estudantes universitários no analfabetismo funcional. Leem e não entendem. Né? Estão chegando às universidades, né, contaminadas pelo analfabetismo funcional. O cérebro é igual, a capacidade de estudar é igual. Qual que é o problema? Investimento? Olha, não é tanto investimento. Por quê? Porque o Brasil, nos últimos anos, aumentou muito o investimento. Só que as pessoas não entenderam que educação não se dá por investimento, por dinheiro. Educação se dá por método. O Brasil não tem método. Né? A educação brasileira é moldada pelo método, pela filosofia, digamos assim, a filosofia educacional de Paulo Freire. Né? Os métodos aplicados nas escolas são ruins. E por isso você precisa arrancar todo o resquício de mau aluno, de mau estudante que você tem. Né? Como se diz, você não vai encontrar resultados diferentes se você continuar fazendo as mesmas coisas. Você não vai conseguir, caríssimo, ser um estudante bom, um estudante capacitado, se você continuar estudando da maneira errada. Você vai estudar, tirar 0 na prova, estudar ensino na hora da prova, conseguir uma boa nota e depois esquecer tudo e ser um profissional que ou não vai aprender nada, ser um péssimo profissional, ou ter que aprender tudo sozinho depois. No beabá da empresa, no beabá do emprego. Você precisa, desde já, aprender a como estudar. Eu não sei se você está iniciando a tua faculdade agora, eu não sei se você já está no meio da tua faculdade, está desesperado. Eu só sei dizer o seguinte: nunca é tarde para mudar. Você precisa mudar a tua maneira de estudar. Por exemplo, nós vimos os orientais, japoneses, por exemplo, sul-coreanos, né? Países que a educação é fantástica. A educação deles é fantástica. Eles estão sempre lá nos primeiros colocados dos rankings de educação. Você vê o que os japoneses constroem. São pessoas inteligentíssimas. Mas eu te pergunto, o cérebro de um japonês, ele é superdotado de alguma coisa? Eles usam uma substância que enche o cérebro deles para aprender? Não. Não. Mas é método, é jeito de estudar. Né? Primeiro que eles querem estudar, eles querem aprender, eles têm gosto de aprender. Né? Infelizmente na cultura brasileira não. Nós queremos só o dinheiro para ir para o carnaval. Né? E você não vai ter um bom emprego, pelo menos se sustentar um bom emprego, se você não for um bom profissional. Para você ser um bom profissional, você tem que estudar. Então é preciso você mudar a tua concepção. O teu cérebro, biologicamente falando, é igual ao de um japonês. É igual ao de um sul-coreano. A pergunta é: como você tem usado o seu cérebro? O grande problema é que nós temos usado o nosso cérebro de uma maneira errada. Né? Nós precisamos usar o cérebro de maneira correta. Né? O cérebro de um japonês é o mesmo cérebro nosso, o cérebro de um rico é o mesmo cérebro de um pobre. Né? A mudança é o método, é o jeito de estudar, né? Os meios que é disposto para cada um
e como cada um usufrui. Tá entendendo? Então nós precisamos compreender isso. Se nós vamos achar que sempre as universidades federais é melhor de aprender, olha, pode dar alguns meios bons, alguns meios legais. Porém, você precisa aproveitar, porque se você não aproveitar desses meios, de nada vai adiantar. Você precisa compreender de uma vez por todas que o problema não está no cérebro, mas sim em como se usa o cérebro. Né? E aí eu te pergunto, antes de irmos para a próxima aula, como você estuda? Faça essa autoavaliação. Né? Porque muitas vezes nós vamos questionar algumas pessoas de educação à distância. Você usa método de estudo? Não. Então a gente assiste aula, a gente faz as coisas de qualquer jeito. E se você quer ser um acadêmico correto, uma pessoa que tenha um conhecimento necessário para ser um bom profissional, né? Um profissional de excelência, você precisa ser um estudante de excelência. Então esta foi a primeira aula falando um pouquinho sobre como nós chegamos ao conhecimento, né? Uma introdução motivando a você, né? A buscar aprender como aprender, né? Para que você compreenda, você não é burro, você é capacitado, né? Deus te fez de maneira perfeita, você tem todas as capacidades, né, de aprender. Você tem um cérebro, você só precisa aprender a usar o seu cérebro de uma maneira correta. Até a próxima aula. Até já!